Olá a todos que estão assistindo este canal pela primeira vez. Vim através de um sentimento que Yahweh me deu, que foi me mostrar muitas mentiras que estão ocorrendo neste mundo, e com isso me deu o sentimento de trazer a verdade, pois estudei bastante mesmo sobre vários e vários assuntos por vários anos, tá? Eu tenho mais de 15 anos de estudos, praticamente conheço todas as religiões. Tem muita coisa ainda para estudar, obviamente, como todo mundo tem, mas eu já sei o suficiente para poder dizer para vocês que nós estamos com os valores invertidos. Por isso, criei este canal chamado Desconstruindo Mentiras. E hoje venho especialmente para dizer a vocês, tá, que estamos tendo uma grande guerra espiritual no YouTube há muito tempo já, né? E o pior de tudo é que nós estamos vendo pessoas que se diziam crentes se tornando hoje hereges, literalmente, né? Indo contra essa doutrina, indo contra a palavra, contra os apóstolos. Que o grande exemplo disso é o que está acontecendo com o professor Afonso, que se tornou aí um herege, falando coisas absurdas de Paulo, entendeu? Uma falta de compreensão da palavra absurda, e atacando também o Rômulo, né? Que acabou tendo que defender a palavra. Eu só estou vendo ele fazendo essa defesa. Algumas pessoas também falaram algumas coisas, mas quem realmente usou do conhecimento para se defender a palavra foi ele ali no momento, né? Então, eu digo para vocês assim, ó, primeiramente, o que está acontecendo? Para quem não sabe, o Afonso está atacando, né, o professor Afonso do canal Ciência de Verdade, está atacando ali o apóstolo Paulo, dizendo que ele é possuído por demônios, quem estuda as cartas dele se torna satanista, e ele está usando de base um livro do Mateus, que diz ali que as cartas são tudo invenção, tudo falso. Primeiramente, leiam a Bíblia linearmente. Observem pessoas que pegam um versículo e contam uma história diferente do contexto. Não interpretam o versículo e ainda contam histórias diferentes, né? Então observem isso. Pessoas que fazem isso são hereges, tá? Eles estão usando a Bíblia e não a palavra, porque a palavra ela foi composta por cartas. Quando você escreve uma carta, você não vai escrever uma carta cheia de epígrafe, capítulo e versículo. Você vai escrever uma carta linear para alguém, certo? Por exemplo, você vai mandar um texto. Hoje em dia não é mais carta, né? Você vai mandar um texto aí para alguém no seu WhatsApp ou no seu Facebook e você vai escrever tudo o que você tem que escrever de uma vez só. Então assim também eram as cartas. Elas eram assim. Por isso que se chamam cartas de Paulo à igreja de tal. Cartas de Paulo ao povo de tal. Então, por isso se deve ler linearmente. Então, quando você vai fazer um estudo, obviamente, você vai buscar o entendimento das palavras que estão ali, mas o geral, o contexto geral da história é uma coisa, tá? De você pegar um versículo e fazer uma interpretação errônea, errada, herética, blasfêmica daquilo ali que está sendo escrito e transferido pelo apóstolo, aquilo ali, cara, isso daí, além de desonestidade, você está cometendo aí um crime, né, contra a palavra, né? Você está cometendo aí a maior falsidade da face da terra, né, cara? Você está mentindo contra a palavra, né? Tá? Estudem as cartas de Paulo, observem o que Paulo está dizendo, porque primeiro que Paulo, ele era um fariseu, tá? Ele seguia a lei, a ponta da faca, entendeu? Ele não desviava uma vírgula da lei, ele era um cara, assim, corretíssimo. E ele seguia tanto, cara, que ele começou a eliminar a igreja, porque ele acreditava que aquelas pessoas estavam blasfemando contra o Criador, né? Eles eram hereges contra o Criador, quando na verdade era a verdadeira igreja vinda do Messias, né? Como ele estava influenciado pelos falsos mestres, né? Os mestres da lei, que não aceitaram o Messias, né? Porque eles queriam que o Messias viesse como o rei Davi, e ele veio como o rei espiritual, né? O rei do mundo, o verdadeiro, né? O mundo dos eleitos, as pessoas que têm o coração puro, a pessoa que tem o coração separado da manada, né, cara? Então, ele veio trazendo a bondade, a verdade, né? E Paulo, naquela época, que se chamava Saulo, né? Ele era um fariseu, entendeu? Tem uma questão desse nome também, né? Que ele era Saulo e se chamava Paulo também, que Paulo é um nome grego, né? E romano, então, cara, a pessoa simplesmente facilitava o entendimento dos caras lá, né? Tanto é que eles pegaram o nome Yahusha e transformaram em Jesus, né? Então, tipo assim, quando os romanos pegaram o nome e fizeram a transliteração, né, você vê que eles não conseguiam falar direito o nome Yahusha, né, porque não é da língua deles, então, poxa vida, né, cara, a pessoa tem uma dificuldade gigantesca de perceber esse tipo de coisa, né, então você vê lá nos vídeos ele tá sendo muito desonesto, fazendo uma interpretação absurdamente errada da palavra, trazendo entendimentos totalmente pífios e levando você ao pecado. Você que não tem conhecimento, cai lá no canal dele sem saber de nada, né, buscando alguma informação da palavra, e você é enganado, né? Você é literalmente levado a crer em mentiras, tá? Então, meus amigos, eu tô aqui fazendo esse vídeo para defender a palavra, tá? Desconstruindo essa narrativa mentirosa desse herege. Ele se tornou um herege, infelizmente, né? Até parece um sionista. O entendimento que ele tá trazendo aí desde o início do canal dele até agora, ele se transformou numa pessoa absurdamente diferente do que ele era. Então, vemos aí ataques diretos à palavra, à sua doutrina. Então, por isso, meus amigos, estudem
estudem a palavra, leiam a palavra linearmente. Peguem a carta lá de Paulo, peguem o seu caderno e leiam a palavra. Vocês vão anotar ali sobre as coisas que ele está ensinando. E observem também as coisas que estão escritas nos outros livros. E vocês vão perceber que está em constante entendimento um com o outro. Não tem nenhum tipo de desentendimento. Não tem contradição nenhuma. Então, assim, você precisa pedir em oração humildemente ao Criador para ele abrir o seu entendimento, para você entender o que está escrito ali, para você poder receber a sabedoria. E esse cara aí, tu vê que ele não fez isso, né? Provavelmente ele tá sendo mandado a fazer isso, porque não dá para acreditar que o cara tá fazendo isso de própria vontade, sabe? Tu pegar e dizer que o apóstolo Paulo era um endemoniado, cara. Tipo, aquela passagem lá que ele fala que ele tava com um aguilhão na pele, que era um mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo. Cara, aquilo lá é muito simples de você entender o que é aquilo, porque Paulo era uma pessoa como você e eu, tá entendendo? Então, assim, Paulo, ele era um fariseu que seguia a lei até o fim. Quando o Messias mandou o seu poder para derrubá-lo do cavalo e a sua voz chegar até ele, para ele ouvir a voz do Messias e receber ali a inspiração para se tornar um seguidor do Messias, ali Paulo percebeu que realmente ele estava perseguindo o Criador, o Filho do Criador, né, que era o Messias. Então ali ele se converteu. Ah, verdade! Ele finalmente entendeu que a lei é uma coisa para você aprender e a sua doutrina é a salvação. O Messias é a salvação da alma. Ele é o rei das almas. Ele é o verdadeiro que veio para nos salvar. Tá entendendo? Então, entendam que o Messias escolheu Paulo, né, Saulo, para fazer a pregação do evangelho. Porque ele é um chamado a pregar, entendeu? Então, por isso, ele teve o direito de falar como ele entendia, do jeito que ele entendia, porque foi dado a ele o entendimento. Então tem algumas passagens que pessoas confundem por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de estudo, né? E ainda para piorar, se baseando em livros que não são da Bíblia, né? Livros que são de pessoas hereges, para piorar ainda mais, né? Pessoas que são ateus, pessoas que são ímpios, cara. Tu pegar um ímpio para se basear contra a Bíblia, você já está sendo um ímpio nesse sentido. Porque você está cometendo um pecado terrível, tá entendendo? Então, assim, meus amigos, busquem o estudo do entendimento linear da palavra. Eu vou aconselhar vocês a fazer o seguinte: se você não tem muito tempo para parar para ler, então você pega o seu celular, entra no YouTube, ou se você tem Spotify, ou sei lá, algum outro aplicativo, busque por Bíblia Narrada por Cid Moreira. Bíblia Narrada por Cid Moreira. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que aí você, mesmo você não podendo parar para ler, você pode ouvi-la, tá entendendo? Você pode ouvi-la. Então, ali vai ter a narração linear da Bíblia. É uma narração linear e, obviamente, ela tem um tom mais sentimental, né? Mas você pode entender a história. Se você tem entendimento, você vai entender a história. Então você vai conseguir ouvir e entender. Então isso você pode ouvir em qualquer lugar, no ônibus, no metrô, no carro, em casa, trabalhando, correndo, malhando. O que você fizer, você pode fazer ouvindo a palavra. É só querer. Hoje você tem recurso para isso, então busque os recursos que estão disponíveis para lhe ajudar, lhe auxiliar ao conhecimento da palavra. Ali tem todos os livros da Bíblia, o Cid Moreira gravou todos eles em áudio narrado, entendeu? É uma narração, então é muito legal, você consegue entender a palavra. E depois você vai, obviamente, quando você tiver um tempo, você tem que tirar um tempo para isso. Tire um tempo, marque no seu calendário um dia específico para você estudar a palavra. Isso é bíblico, isso é um mandamento, tem que tirar um dia para estudar, tá? Então, assim, meus amigos, diante de tantas heresias, nós temos que estar preparados aí para enfrentar as potestades que Paulo já dizia, né? Não lutamos contra seres humanos, lutamos contra as potestades, contra os principados das trevas, né? Contra seres malignos, tá? Nossa luta é contra esses seres, não é contra seres humanos, porque as pessoas estão possuídas, elas não estão em sã consciência. Para te falar coisas contra a palavra, tu tem que estar possuído mesmo, porque não é uma coisa normal, não é natural, entendeu? Se inscreva no canal, ajude-nos com o like e compartilhe o vídeo, tá? E deixa aí o teu comentário na descrição, o que você pensa sobre esse assunto, né? Porque Paulo, ele era uma pessoa como eu e você, então ele tinha a lembrança do que ele fez na lei. Paulo cometeu crimes contra a igreja na lei. Ele cometeu esses crimes contra a verdadeira igreja, na lei, quando ele estava na lei, quando ele era fariseu. Então ele tem a lembrança disso que ele fez. Ele orou pedindo para que se esquecesse disso, mas ele não se esqueceu, porque isso era a responsabilidade sobre os atos que ele fez. Então ele tinha aquilo lhe esbofeteando como se fosse um mensageiro de Satanás, para que ele não se orgulhasse, que ele se mantesse humilde e concluísse o serviço a quem foi dado, entendeu? Por isso, meus amigos, quando vocês leem aquela passagem que ele diz que tem um aguilhão na pele como se fosse um mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo, é isso que ele quer dizer, que ele lembra do passado, ele não consegue esquecer porque aquilo está grudado nele, aquilo está grudado na pele dele, ele lembra do que ele fez, entendeu?
e ele pagava por aquilo ali, ele ia preso, ele era açoitado. Então, o mesmo caminho que o Messias caminhou, trilhou, todos eles trilharam, né? Todos nós possivelmente trilharemos. Então, prepare seu coração, porque se você segue a verdade, você vai ter muitas coisas legais na sua vida, tá? Você pede ao Criador que ele vai lhe dar, pede com humildade, né? Ore com humildade, dobre seu joelho, se prostre a ele, porque ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e da humanidade. Então, tenha em mente isso, tá? Esteja constantemente vigiando sua mente. Observe cada movimento que você faz do teu corpo e peça perdão constantemente dos seus erros. Porque é isso que ele quer pessoas conscientes, pessoas que estejam sempre em comunhão com ele. Então, para você ter comunhão, você tem que estar dentro de você mesmo pensando o que estou fazendo, o que estou falando, o que estou olhando, o que estou pensando. Perdoa pelos meus atos, dá-me forças, dá-me entendimento, dá-me sabedoria. Ore, peça, esteja em comunhão com o Criador e ele vos abençoará. Tá? Então, assim, meus amigos, encerro esse vídeo. Fiquem todos na paz. Nos vemos no próximo vídeo.